Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que estudando as condições, as oportunidades de um cliente meu, eu consegui para ele R$ 145 mil a mais no ano de lucro, que é o equivalente a R$ 860 por hectare a mais, aproveitando uma oportunidade que ele tinha na fazenda dele. Acompanhe comigo até no final, você vai ver direitinho o que nós fizemos. Vamos lá. Sempre eu tenho falado, né, na parte de gestão das fazendas, que é preciso avaliar o seu negócio e avaliar as oportunidades que você tem no seu negócio. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa é ter os números em mãos. Então, sempre anote para que você tenha condições de ter os números do seu negócio em mão. Isso vai te dar a oportunidade de avaliar o seu negócio e quando tiver alguma oportunidade, você vai poder avaliar, né, se realmente é uma oportunidade boa para você. O caso que nós vamos falar hoje é de uma fazenda de um cliente meu de búfalas e a fazenda tem 168 hectares e meio, tá? Então, como que era o projeto, né? Como que a gente faz o estudo, como que era o planejamento do ano anterior, tá? Aqui são os pastos da fazenda. Então, a primeira coisa que eu faço, né, é fazer uma anotação, né, e uma estruturação do que a fazenda tem de área, do que ela tem de área disponível, tá certo? E vamos lembrar desde já que todos os números que eu vou apresentar é da área total da fazenda. Então, se a gente vê aqui, ó, inclusive contando com as áreas de benfeitorias, APP e reserva legal. Então, nós vamos ver números de área total e não só de área útil, tá bom? Então é isso. Primeira coisa, fazer um descritivo do que a gente tem de áreas na fazenda. Aí cada área dessa, quando a gente tem essas áreas descritas, a gente vai conseguir perceber, né, entender melhor quais são as áreas que eu tenho disponível para poder fazer alguma intensificação, onde que eu vou fazer piquete, onde que não tem condição de ser feito piquetes menores por limitações físicas, né, da fazenda. Mas o primeiro passo é esse. A gente faz, né, uma relação do que eu tenho de área disponível, quantos pastos eu tenho hoje, qual a área de cada um para a gente poder trabalhar. Vamos lá, vamos continuar. No caso lá, né, o planejamento que a gente estava seguindo na fazenda, ele tinha esses números, tá? Nessa fazenda de 168 hectares e meio, a gente tinha um total de 244 búfalas, em torno de 176 vacas em lactação. Só falando isso é a média anual, tá? Esse é o levantamento anual que a gente tinha. A média de dias em lactação dessas búfalas de 263 dias, uma média de produção de 7,5 litros, tirando com 2 ordenhas por dia. Então a gente produzia em torno de 1.320 litros, mas vendia 1.308 litros em média. Por que tem essa diferença? Porque o leite que eu produzo, uma parte vai para bezerro, uma parte vai para o consumo. Então essa é uma média, né, que a gente teve por ano. E para alimentar esses animais, durante o ano eu produzia, né, 1.800 toneladas de silagem de milho para poder fazer, né, tocar a fazenda nesse formato. Então, aqui, né, aqui, ó, eu tenho toda essa área, né, circulada aqui com essa linha vermelha, é a área da fazenda. Então, os 168 hectares está contando aqui uma área de várzea, tem as áreas de APP, as áreas de benfeitoria, né, essa mata, tudo está dentro da área total. Essa área mais amarela aqui é a área que a gente usa para produzir, né, usava para produzir as 1.800 toneladas de silagem, tá bom? Então esse é o formato que a gente estava trabalhando. Isso é um trabalho, né, que todas as fazendas que eu dou consultoria a gente faz, que é o balanço de forragem. Eu vou parar aqui nesse gráfico porque ele é muito interessante, porque ele dá uma noção muito boa, né, dos períodos mais críticos do ano e se o que a gente está fazendo vai dar certo ou não. Lembrar, vou só fazer um parênteses aqui que isso é muito importante.
Quando a gente está falando de desempenho animal, a gente tem que lembrar primeiro que eu tenho que fazer comida para esses animais. Então a parte da alimentação ela tem que estar muito bem estruturada, porque se me pegar no meio do caminho faltando comida para os meus animais, com certeza eu vou entrar numa situação financeira desvantajosa. Por quê? Ou eu vou perder desempenho, né? Cair o leite, emprenhar menos, os animais vão emagrecer. Então, ou eu vou perder desempenho, ou eu vou ter que vender animais no momento talvez não interessante, ou eu vou ter que comprar comida cara, que seja comprando volumoso para tratar no coxo ou alugando um pasto correndo aí, né? Se eu não tiver com isso bem estruturado. Então, esse balanço de forragem, e vocês vão ver que ele mostra o próximo ano, ele ajuda muito a gente a tomar as decisões antecipadas, né? Eu vou prever o que eu vou fazer para não ser pego de surpresa e fazer negócio ruim. Vamos lá, no balanço de forragem. Então, qual a curva que eu tenho aqui? Olha bem que ele começa, né? No caso, ele pode começar em qualquer época do ano. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a conta de agosto a julho, tá certo? Essa linha azul representa, se a gente for vendo aqui, representa o tempo, né, das águas. Essa aqui, né, só um detalhe, esse aqui é um índice pluviométrico, né, um balanço de forragem feito para a região centro-oeste de Minas, tá certo? Que é de onde que é essa fazenda. Então, a linha azul é a previsão, né, previsão histórica que a gente tem de distribuição de chuvas, e isso a gente coincide, né, com a produção de forragem, já que meu sistema é sequeiro. Nos meses, né, de dezembro, janeiro, geralmente é o mês que o pasto mais produz, tá certo? Então, essa aqui seria a minha curva de chuva e, consequentemente, produção de forragem. A minha linha vermelha é uma meta que eu tenho, que eu uso, né, de balanço de massa, da seguinte forma: em se tratando de braquiária, tá? Isso aqui é uma fazenda que está toda formada em braquiária, braquiarão. Não ter menos de 2.000 toneladas de matéria seca, né, de pastagem no pasto, tá certo? Porque esse é um limite onde que eu sei que eu tenho uma pastagem saudável, uma pastagem que vai produzir bem, sem estar degradando a pastagem e sem que os animais estejam com limite de consumo por falta de pasto. Então, esse seria uma meta, né, para a gente buscar nunca ter menos de 2.000 toneladas de matéria seca de pastagem no pasto. Então, isso é uma meta. Aqui é um gráfico de 2 eixos. Então, essa linha marrom em cima representa o consumo, né? Como eu não tenho entrada e saída de animais, e a fazenda com animais adultos, né, que teoricamente não tem ganho de peso, então o meu consumo é constante. E essa linha amarela aqui embaixo representa os meses que eu estou colocando silagem no coxo, ou seja, eu estou colocando agosto, setembro e outubro, né? Novembro até março eu não coloco nada, em abril eu coloco um pouco, né? Mais ou menos a metade, e maio, junho e julho também eu estou tratando o coxo. Então essa linha amarela representa a suplementação volumosa no coxo. E essa linha pintada de verde é o meu balanço de forragem, o que eu tenho de pastagem no pasto. Então, o que é os limites? Não adianta isso aqui passar muito de 4.000, 4.500 toneladas de matéria seca, que a partir desse ponto o pasto começa a tombar, e aí eu não aproveito ele da melhor forma. E aqui, né, a gente vê que começando aqui abril e maio, eu fiquei com menos de 2.000 toneladas de matéria seca, mas isso recupera rápido, porque na época eu já começo a tratar dos animais no coxo, e como a gente de todo jeito tem uma pequena brotação em período seco, né, a gente já começa a recuperar essa pastagem, tá? Então, olhando esse gráfico, o que eu, né, quando eu faço as contas para poder vir para esse gráfico, eu procuro nunca, né, o mínimo possível, deixar menos de 2.000 toneladas de matéria seca
de pastagem por hectare, não passar de 4.500, né? E isso aqui me mostra que pelo planejamento volumoso que eu fiz, eu vou ter comida para o meu gado o ano todo, tá? É isso que esse gráfico quer dizer. Bom, explicando o gráfico, passando em frente. Qual que é, né, o que a gente tinha expectativa de rentabilidade para esse projeto? Vamos só fazer um outro parênteses aqui. Nos números que eu vou mostrar agora, não está detalhada a parte de custo, tá? O objetivo é mostrar como que a gente pensa o negócio. Depois nós podemos, né, fazer um outro vídeo, um outro comentário, vocês deixam aí no comentário, né, como que chegou nesse custo e tal. A gente pode, né, se for interesse, a gente pode fazer alguma coisa por isso, mostrar o formato que a gente trabalha. Então nós vamos falar só de saldo operacional e depois eu vou mostrar um pouquinho do que a gente vendeu de leite e tal, na mudança da estratégia. Então esse saldo está considerando, né, um custo o que eu vendi de leite, de animais, com o custo que eu tive. Estou colocando só o resumo aqui para poder, que o objetivo do vídeo é como que uma oportunidade me fez uma rentabilidade de R$860 por hectare a mais do que a possibilidade que a gente estava trabalhando na fazenda, tá bom? Então vamos lá. Saldo operacional de venda de leite, né? Tudo que eu gastei, tudo que eu vendi de leite, menos que eu gastei para produzir. 112 mil, receitas com macho e fêmeas, isso me dava um total de 256 mil por ano de margem bruta, tá? Que por hectare, né, contando o hectare total da fazenda, considerando reserva, PP e tudo mais, R$1.500 por hectare. E esse era o projeto, né, que estava rodando na fazenda. Bom, e a gente fica naquela, né? Dá para melhorar, né? O que poderia ter que eu posso, né? Quais tipos de oportunidades poderiam aparecer para melhorar a rentabilidade da fazenda, tá? Então a gente teve uma proposta e a gente estudou a proposta e seguiu, né? Depois a gente o que eu vou mostrar agora a gente já fez, já está rodando da forma que eu vou mostrar da agora em diante. E aí, né? As oportunidades vai depender de cada lugar, né? Pode ser que você tenha uma oportunidade de diversificar a sua fazenda, e isso é uma coisa interessante. Quando a gente estiver trabalhando, né, fazendo com uma atividade, a gente tem que lembrar que a minha fazenda ela é o todo, né? E que muitas vezes eu posso ter uma oportunidade de melhorar o meu lucro, melhorar a minha renda total, diversificando as atividades da minha fazenda. Então, sempre que eu tiver a oportunidade, eu tenho cliente que a gente trabalha com eucalipto para carvão, tem clientes que a gente trabalha com, sempre tem alguém, né? A gente às vezes dá terra de parceria para plantação de mandioca, e hoje, né, com a questão da agricultura, as lavouras brancas, né, soja, milho, tem aparecido como boas oportunidades. Então vai depender da oportunidade da região de cada um, né? Mas é importante estar atento a elas, porque às vezes eu consigo, né, com uma renda que eu diversificar a minha fazenda, eu consigo melhorar a outra atividade que eu estou trabalhando, principal. Por exemplo, a gente que está na pecuária de leite, às vezes com algum negócio que eu fizer em parte na minha fazenda, eu consigo renda para investir na minha atividade de leite e torná-la mais lucrativa. Então é importante, né, estar atento a essas oportunidades. Vamos lá, né? O que a gente fez? Aí nós estudamos, né, o projeto seguinte. Naquela fazenda que cabia 244 búfalas, eu tirei 2 áreas dela para fazer lavoura. Então, numa eu ia fazer safra com soja e safrinha de milho, e numa outra área, safrinha de milho, e já plantava pasto para poder ser usado pelos animais no período seco. Com isso, a gente fez os cálculos para ver se caberia 80 búfalas para poder fazer, né, para continuar na fazenda. Mais uma vez, está aí, né, o descritivo dos pastos, né, a mesma área que a gente está trabalhando. Refiz o balanço de forragem, né, para ver como que ficaria se as 80 búfalas iam se comportar no rebanho. Então a gente vê que
né, no período das águas ficando um pouco apertado, a gente tratando só um pouquinho, olha aqui a linha, aquela linha amarela, né, que é a suplementação volumosa no coxo, tratando só um lanche para os animais no período seco, mas no ano, né, a gente vê que a gente tem uma pastagem, né, que na maioria do tempo, com mais de 2.000 toneladas de matéria seca por hectare, eu tenho uma pastagem saudável, né, um sistema que está equilibrado aí para poder comportar os animais, já que eu tirei, né, áreas para poder diversificar com milho e com soja. E aí, como é que a gente planejou isso? Né? Então, eu tinha essas 3 áreas da fazenda, né, que estão aqui pintadas de amarelo, laranja e verde aqui, que são as áreas que era possível na fazenda se fazer agricultura. Tá? Então, como que a gente trabalha? Onde a gente faz a safra de soja, a gente faz a safrinha de milho. Uma parte seria para fazer o milho, a gente já joga semente braquiária e na safrinha, né, no período seco, fica sendo pasto para os animais e uma área pasto, né, durante todo o ano. No ano seguinte muda. Onde tinha soja, a gente planta milho, né, onde foi plantado na safra soja, né, vou voltar aqui, onde que era soja, a gente plantou milho e depois o pasto. Aonde que era milho e pasto, o pasto estava formado, eu deixei para pasto, né, no outro ano todo. E aonde que era pasto, né, onde que era pasto o ano todo, eu entrei com soja no ano seguinte. Né? Quando for no terceiro ano, como eu tenho 3 áreas, né, eu vou rodar a cada 3 anos. No terceiro ano a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Onde era soja, veio milho. Aonde que era milho, né, aí eu formei o pasto, passei a área de pasto do ano todo. E aonde que era pasto, eu plantei a soja no terceiro ano. Então a gente montou aqui um rodízio, né, de plantio das áreas, de forma que eu vou estar sempre na pastagem, né, que vai estar o ano todo. Ele vai ter no máximo 2 anos que foi toda reformada, toda adubada. Então eu tenho um pasto de melhor qualidade que vai me produzir, né, uma quantidade de matéria seca por ano maior do que uma área, né, sem cultivar. E já que eu não estou adubando, né, as outras áreas, os outros pastos da fazenda, né, que seriam esses aqui, né, nesse cenário aqui ele ainda não está adubando, só fazendo correção com gesso e calcário. Então a gente né, não está investindo muito nessas outras áreas. Então tem uma produção maior de massa nessas áreas, né, que a gente está fazendo o rodízio, e com uma qualidade de pastagem melhor. Quais que eram algumas limitações, umas coisas que a gente tinha que observar em cada área? Na área que foi plantado soja, a área tem que ser bem limpa, né? Então, assim, toda braquiária que tinha na área tem que ser eliminada com aplicação, né, dos herbicidas. E sempre a área de soja no próximo ano vai ser a área do milho na safra. A área do milho da safra, a gente tem que formar o pasto bem formado, porque ela é a área que a gente está com maior expectativa de capacidade de suporte para os animais no período seco. Então tem que plantar, né, a braquiária, no caso é a escolha da fazenda, tem que plantar ela bem implantada, porque eu tenho uma expectativa grande de capacidade de suporte dessa área. E para esse projeto lá da fazenda, isso aqui não é regra, tá? Como que a gente ia fazer com as búfalas, né? Então, assim, na parte que é pasto o ano todo, a gente ainda complementar todos os animais com 7,5 kg de cevada úmida, tá, por animal, que davam na fazenda lá mais ou menos um caminhão por mês. E a gente ia plantar 4 hectares para produzir um pouquinho de silagem de milho, né, para poder complementar nos períodos mais críticos. E, se necessário, né, na safrinha de milho, a gente complementaria essa quantidade de silagem necessária, né, para poder dar um pequeno suporte. Para esse projeto, né, de 80 búfalas, a gente fez o seguinte: vai ficar 75 em lactação, considerando que a gente vai tirar leite uma vez só. Então a gente está simplificando um pouco o trabalho de produção de leite na fazenda, com uma média, né, de 6,5 litros. Como vai estar tirando leite uma vez só, diminuindo um pouco aqui os dias em lactação, né? A gente tinha 263, agora para 240. Estão vendendo aí em torno de 480 litros por dia, né? 470 a 500 litros de leite por dia.
eu ia precisar só de 170 toneladas de silagem de milho. Então a área para silagem de milho seria essa área aqui, né, perto lá na fazenda, que a gente vai plantar, né, nela, somente nessa área, tá? Isso, como é que fica, né, o cenário agora, né? Considerando que isso tudo anual, tá? Um preço médio de venda por litro de leite de búfala. Então tem a receita com a venda de leite, as despesas operacionais nesse novo cenário, ou seja, um saldo de leite de 53.700 com a venda de leite. Além disso, eu tenho um saldo aí de venda de machos e fêmeas, né? Então eu tenho um saldo operacional de 125 mil por ano, que dá uma margem bruta de R$1.000, né, por hectare ano. Bom, mas aí piorou, né? Aí parece que piorou. Vamos só alinhar alguns conceitos. Quando eu tratei dos hectares, eu peguei e tirei. Como eu vou ter uma das áreas que eu tirei, que vai ser soja na safra e milho na safrinha, eu ocupei essa área toda para agricultura. Então eu tirei ela da conta das búfalas, né? De margem bruta dos hectares que a atividade bovinocultura vai ter que remunerar. E a outra parte que eu plantei milho, mas na safrinha já seria usado como pasto, eu fiz uma conta de tirar metade do ano, né? Metade dessa área, como se fosse metade dela usada para agricultura durante o ano, e a outra metade para bubalinocultura. E aí, nesse caso, né, nesse número que ficou pior, é que a remuneração das áreas obsoletas da fazenda, né, que não produzem, igual reserva, APP, benfeitoria, ficou toda sendo custeada pelos búfalos, tá? Então, assim, quando eu olho a rentabilidade por hectare, a primeiro momento das búfalas piora, mas lembra que eu estou tratando da fazenda, né? Como que vai ficar da fazenda? Vamos lá. Então, os números que eu vou mostrar da agricultura são números fechados da base safra 2020-21, lembrando que eu estou na região centro-oeste de Minas e que esse é o custo lá da fazenda, custo e produtividades que a gente alcançou, que tem que ser adaptado para cada região, né? Essas contas são de cada um, tem que fazer a conta, né? Seu próprio cálculo para poder tomar as decisões. Então vamos lá. Nós conseguimos, né, fazer a soja com um custo de 5.200 por hectare, com uma produtividade de 80 sacas por hectare. Um preço médio de venda de 120, né? Então eu tenho aqui um saldo operacional de mais 132 mil, né, na fazenda com a atividade de soja. No caso do milho, né, eu tive um custo de 4.800, com uma produtividade de 160 sacos, com um preço de venda média de 60 e um saldo de mais 144, tá certo? Como que fica isso agora? Então, pensando na fazenda, olha só, eu tive 132 mil de saldo operacional, de margem bruta, né? Com a soja, 144 com o milho. Só voltando aqui. Nesses números, a safrinha eu não coloquei nessa conta. Por quê? Eu não estou fazendo uma super expectativa de que a safrinha vai ser boa, porque a safrinha é um risco alto. Então, assim, ela vai entrar de extra caso dê certo, tá? Eu não coloquei ela nesse planejamento como fonte de receita, por causa do risco, né? Então, vamos imaginar que pode ser, né, que a área vai ser ocupada, eu vou plantar safrinha, mas ela não produza. Então, ou às vezes eu vou conseguir no máximo cobrir o custo de produção. Então, como o risco é alto, né, a gente decidiu não colocar ela nesses cálculos, né, nesse planejamento que a gente fez, tá bom? Então nós ficamos só com a safra de soja, a safra de milho e o que a gente ia ter de margem com a bubalinocultura, tá? Para fazer o saldo da fazenda total. Vamos lá. Então, pensando em margem bruta por hectare da fazenda, né? 132 com a soja, 144 com o milho, 125 com os búfalos, ou seja,
400 mil, né, de margem bruta por ano. Quando eu dividi isso pelos 168 hectares, deu 2.380 reais por hectare. Se a gente lembrar bem, né, o anterior, né, só com a atividade de bubalinocultura era 1.500, tá certo? Então, olha só, antes, né, eu tinha uma margem bruta por hectare, né, com 1.300 litros de leite búfalo, naquele cenário de R$ 1.500 por hectare, e com a diversificação, né, com as oportunidades que a fazenda teve, a gente melhorou aí quase, né, aqui, quase R$ 900, né, de 2.300 menos 1.500, né, praticamente 850 reais por hectare, né, 860 reais por hectare a mais por ano que a gente melhorou nessa fazenda por aproveitar as oportunidades, né? Então, e como eu estava falando, né, da fazenda como um todo, 860 reais por hectare vezes 168 hectares e meio, a gente teve aí quase 145 mil reais, né, a mais na fazenda por ano, tá certo? Então é isso, né? Eu acho que o recado aqui, a mensagem é que a gente tem que estar atento, né, às oportunidades que a fazenda tem. Em momentos que a pecuária de leite passa, né, por crise, né, de preço de insumo, a gente tem que estar ainda mais atento a essas oportunidades para que a gente possa, né, usar a nossa fazenda, usar esse patrimônio que a gente tem para que ele produza o melhor possível, né, para que ele me dê uma renda que seja condizente com o que se pode ter, né, com a expectativa que eu tenho de estar, né, o que eu acho grandioso, de estar produzindo alimento aí para a população como um todo, tá bom? Fica aqui o recado, né? Pense, avalie o seu negócio, comece anotando tudo e avalie sempre o seu negócio e estude opções e oportunidades, que isso pode melhorar muito a renda da sua família, tá bom? Se gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Quanto mais a gente tiver movimento no canal, mais esse conteúdo vai aparecer para pessoas que a gente pode ajudar, né, com essa troca de experiências aqui no meu canal. Um abraço e até a próxima.